Boa tarde, coleguinhas, como vai? A nossa amizade nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde! Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Hoje a nossa aula vai ser de matemática, certo? E hoje a gente vai falar de um assunto diferente. Hoje a gente vai falar sobre dezenas inteiras. Mas o que é isso, professora? O que é dezena inteira? Vamos lá. A dezena inteira é aquela que não possui unidades, certo? É só a dezena. Exemplo, 10, 20. Então, são exemplos de dezenas inteiras. Quais são as dezenas inteiras que nós temos? Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, vamos estudar essas dezenas inteiras, certo? De 10 a 100. Lembrando que as dezenas inteiras não possuem unidades. Aí a tia trouxe de novo os lápis. Lembrando que os lápis representam o quê? Dezena ou unidade? Dezena, né? E os feijões da aula passada representavam as unidades, certo? Então, quando a gente não sabe, a gente vai somando com os lápis novamente. Então, aqui a gente tem duas dezenas. Duas dezenas é igual a quanto? Vamos lá? 10, 20, né? Duas dezenas, então, é igual a 20. E aqui nós temos três dezenas, que é igual a quanto? 10, 20, 30. Então, 30. Três dezenas é 30 e duas dezenas é 20. Mas quanto é duas dezenas mais três dezenas? Quanto é 20 mais 30? Vamos lá? Vamos contar para ver. Eu tenho aqui logo 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 mais 3, duas dezenas mais três dezenas dá igual a 5 dezenas, né? Que a gente tinha duas dezenas e tinha três dezenas na outra mão. Então, duas dezenas mais três dezenas dá igual a 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. Mas 5 dezenas equivale a quanto? 10, 20, 30, 40, 50. Então, 5 dezenas é igual a 50. Mas igual a 50 o que, professor? Igual a 50 unidades. 5 dezenas é igual a 50 unidades, certo? Então, a gente vai falar sobre dezenas inteiras. Deixa eu pegar aqui 5. Pronto, vamos lá. Agora a gente tem 10, 20, mas a gente pode, assim, quando a gente conta assim, 10, 20, a gente tá se referindo ao quê? A unidades, né? 10 unidades, 20 unidades, mas a gente tá falando de dezenas, dezenas inteiras. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dezenas. 10 dezenas dá igual a quantas unidades? Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, 10 dezenas é igual a 100 unidades. Vamos fazer outra continha. Aqui eu tenho quantas dezenas? Será? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas, porque lembrando que aqueles palitinhos, aqueles tabletezinhos representam as dezenas
E os cubos representam as unidades, só que a gente está falando somente em dezena. Só em dezena. Se é só em dezena, a gente esquece os cubinhos ou os feijões que a gente usou na aula passada. A gente esquece e a gente vai falar só sobre aqueles tabletezinhos ou só sobre os lápis, certo? Então vamos lá. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 o quê? Dezenas, né? 5 dezenas. Porque a gente tá falando de dezenas inteiras. Então, a gente tá falando somente de dezena, certo? Só em dezena. Então, tenho 5 dezenas. E nessa outra mão, vamos lá, contar comigo. 1, 2, 3, 4. 4 o quê? 4 unidades? Não, né? 4 dezenas. Então, eu tenho 5 dezenas mais 4 dezenas. Quanto dá? 5 dezenas mais 4 dezenas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 5 dezenas mais 4 dezenas dá igual a 9 dezenas. Se a gente for falar em unidades, dá igual a quanto? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, 9 unidades vai ser igual... 9 dezenas vai ser igual a 90 unidades, certo? Que a gente está falando somente em dezenas. Mas se for transformar em unidades, eles vão ser sempre redondos, né? Sempre assim, de 10 em 10. 10, 20. Porque cada um desses não é 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50... 60, 70, 80, 90, certo? A gente fez uma soma. Agora, a gente fez uma soma. A gente trabalhou a adição, não foi? 2 vezes a gente trabalhou a adição. Foi quando a tia somou 2 dezenas mais 3, que deu igual a 5 dezenas. Depois a tia somou 5 dezenas com 4 dezenas, que deu igual a 9 dezenas. Agora a gente vai falar sobre subtração. Falamos sobre adição. O que é a adição? É somar, acrescentar. Tipo assim, eu já tinha 3 dezenas, né? Primeiro a gente trabalhou 3 mais 2. Então, a gente já tinha 3 dezenas. Eu tinha 3 dezenas de lápis. Ganhei mais 2 dezenas, fiquei com quantas dezenas? 5. Se eu tinha 3, ganhei 2. Se eu tinha 3, ganhei mais 2, fiquei com 5. 5 dezenas, certo? Isso é adição, só para relembrar. E o que é a subtração, que a gente vai ver agora? Subtração com dezenas inteiras. O que é a subtração? Subtração é quando a gente tira. Por exemplo, eu tinha 3 laranjas. Chupei duas, fiquei com quantas? 1. Tinha 3 laranjas, chupei 2, fiquei com 1. Não é assim? Tiro as 2 que eu chupei. E quantas eu fiquei? Fiquei só com 1 agora. Então, essa é a subtração. É quando a gente tira, é menos. Entendeu? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, vamos olhar quantas dezenas. Lembrando que a gente está falando de dezenas inteiras. Vamos lá. Eu tenho quantas dezenas aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas, que dá igual a quanto? 50. Né? Porque 10, 20, 30, 40, 50. 50. Então, eu tenho 5 dezenas nessa mão. E nessa, eu tenho
duas dezenas, né? Uma, duas dezenas. Que dá igual a quanto? 20 unidades, né? 10, 20. Então, vamos lá. 5, que eu tenho nessa mão, menos 2. 5 menos 2. Se a gente fizer assim, a gente pode somar, mas não é isso que a gente vai fazer, certo? Eu quero deixar claro assim, eu tenho 5 e eu vou ter que tirar quantas nessa mão? Tô dizendo 2. Então, esquece essa. Essa mão já disse que eu vou ter que tirar 2. Então, eu tenho 5 e tenho que tirar 2 desses 5. Vamos tirar os 2. Vou ficar com quantas? 3, né? 1, 2, 3. 3 o quê? 3 dezenas, que dá igual a 30. Então, eu tinha 50, tirei 20, fiquei com 30. Tinha 5, tirei 2, fiquei com 3. Certo? Vamos de novo. Esse aqui é só para representar. Eu tenho quantas aqui novamente? 1, 2, 3, 4, 5. 5 o quê? 5 dezenas, certo? Eu tenho 5 dezenas e essa mão tá dizendo que eu tenho que tirar 2 dela. Tire 2, tire 2. Então, a gente vai e tira 2. Que a gente tá falando de quê? De subtração. Tira 2. E eu vou ficar com 3, certo? Vamos de novo. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos lá. Eu tenho quantos? Quantos eu tenho aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 o quê? Dezenas. Não esqueçam que a gente está trabalhando com dezenas inteiras, dezenas que não possuem unidades, certo? Vocês estão vendo que eu não estou usando nem um feijãozinho que eu na aula passada, nem um cubinho, nada do tipo. A gente só está falando de dezena, 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 certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que equivale a quanto? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70. Então, vamos fazer de conta que eu tenho 7 dezenas. 7 dezenas de lápis, que dá igual a 70, né? Eu tenho 70 lápis. Só que meu irmão quer quantos? Vamos contar aqui. Meu irmão quer essa quantidade de lápis emprestada. Então, quanto será? 1, 2, 3, 4, 5. 5 o quê? Dezena. Então, 5 dezenas. Meu irmão quer 5 dezenas. Ele está precisando de 5 dezenas. 5 dezenas equivale a quanto? 10, 20, 30, 40, 50. 50. 5 dezenas equivale a 50. Então, eu tenho 7 unidades, mas o meu irmão quer 5, que ele não tem. Então, de 7, eu tenho que dar 5 a ele, não é verdade? Ele não quer, ele quer. Ele não tá me dando. Eu que tenho que dar a ele. Quando ele me dá, quando é ele que vai me dar, eu vou somar. É a adição, vou somar. Então, eu iria somar, já tenho 7 e ele vai me dar mais 5. E 7 mais 5 logo seria 12, né? Mas ele não vai me dar, ele quer as 5 dezenas. Então, vai ser eu que vou ter que tirar daqui e dar a ele, certo? Então, se eu tenho 7, eu vou ter que dar 5 a ele. 1, 2, 3, 4, 5. Tiro os 5 para dar a ele. E vou ficar com quantos? Com 2. Com 2. 2 o quê? Dezenas, que equivale a 10, 20. 20. Então, isso são as dezenas inteiras. Dezenas inteiras são dezenas fechadas, elas não possuem unidades. A gente trabalhou aqui só com os lápis.
né? Vocês observaram que a gente não utilizou feijão, cubo, milho, nada para representar a unidade, nada. Porque cada dezena já equivale a 10 unidades, certo? Se a gente tivesse 10 feijões aqui, a gente ia descartar e colocar somente um lápis, porque um lápis desse já ia equivaler a uma dezena, ok? Então, dezenas inteiras, elas não usam unidades. Elas são fechadas, como a gente observou aqui, e a gente estudou também do 10 ao 100, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 unidades. 100 unidades. Se eu tenho 10 dezenas, né? 10 dezenas, vai equivaler a 100 unidades, porque cada dezena equivale a 10 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dezenas seria igual a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 unidades, certo? Espero que vocês tenham aprendido a nossa aulinha de hoje. A tia vai voltar a revisar isso novamente para a gente não esquecer, certo? Mas por hoje é só, tá bom? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Tchau!